A revista Encontros é um oferecimento de Que Sabor Pan, Inca Armarinhos, Sebastian.com Info, Raposo Edição, Spa Raquel Gomes. Hoje a revista Encontros está aqui em Lisboa com a doutora Sandra Casal e viemos fazer uma visita ao escritório dela e falar um pouco mais quem é a doutora Sandra Casal. Tudo bem, doutora? Olá, bom dia. Bom dia. Temos aqui algumas perguntas para a doutora Sandra. Em primeiro lugar, gostaríamos de saber, gostaríamos que você falasse um pouco sobre a advogada Sandra Casal. Então pronto, eu tive um período que estive indecisa em relação ao que é que eu queria fazer quando estava a sair do 12º ano e tinha acabado os estudos normais e entretanto não sabia o que é que eu queria fazer, sentia-me muito nova, com 17 anos ainda, qual era a profissão que eu iria exercer para o resto da minha vida. E então pensei assim, bem, vou escolher uma profissão que pelo menos me dê a oportunidade de mais tarde, pelo menos atrasar essa decisão durante pelo menos mais uns 3 a 5 anos. Portanto, eu tenho de escolher uma profissão, tenho de escolher um estudo que me dê portas que se possam abrir daqui mais um tempo. E então pensei, bem, direito é uma boa solução porque dá a oportunidade e depois mais tarde poder escolher o que é que eu posso fazer. O problema é que entretanto esses 5 anos passaram rápido. E, entretanto, pensei mais uma vez, bem, então é assim, eu também ainda não me sinto propriamente preparada para tomar uma decisão em relação ao que é que eu vou continuar a fazer o resto da minha vida. E então pensei assim, bem, então é assim, já acabei o curso de Direito, então vou tirar o estágio porque pelo menos assim dá mais hipótese de pelo menos ter também alguma mais-valia. Pronto, e tirando o estágio de Direito, podia efetivamente exercer também a advocacia, além de poder dar pareceres e fazer consultas e tudo mais. Portanto, tem sido sempre um bocadinho o jogar para a frente, o chegar a alguma decisão. E pronto, ou seja, o meu foco, ao fim e ao cabo, acaba por ser prestar ajuda, prestar auxílio, ser útil a quem, entretanto, procura ajuda, no sentido de tenha questões em relação à vida diária, como resolver problemas, e de certa forma eu acabo por me sentir mais à vontade no sentido de ser uma mais-valia e ser uma ajuda para quem está com um problema. Pronto, e daí eu pensei assim, bem, ser advogada ajuda a resolver problemas. Então eu acho que é melhor ser advogada. Doutora, e também temos aqui, quais são as crenças do escritório S Casal? As nossas crenças é precisamente isso, é tentar ser útil, tentar marcar a diferença na vida das pessoas que nos procuram, tentar fazer com que realmente haja um resultado positivo na vida dessas pessoas com a nossa intervenção. É isso que nós também procuramos, claro que tentamos procurar fazer isso sempre de uma forma honesta, de uma forma que essa pessoa sinta esse resultado efetivamente. Doutora Sandra, e o S Casal atende que tipos de caso? É assim, acabamos por atender tudo. O meu foco, por força das circunstâncias, acabou por ser de lidar com cidadãos estrangeiros. Efetivamente, de família, eu não tenho ninguém advogado na família. Como não tenho ninguém advogado na família, eu, quando acabei o curso de Direito, acabei por procurar emprego na altura e acabei por começar a trabalhar no aeroporto de Lisboa. O que é que acontece? Acabei por fazer o estágio ao mesmo tempo, o estágio de Direito ao mesmo tempo que estava a trabalhar no aeroporto, portanto acabei por, de certa forma, absorver os conceitos e adquirir aquela prática do aeroporto no sentido de compreender e saber analisar um passaporte, compreender a leitura, os vistos, perceber a entrada e a saída, ou seja, eu não preciso que ninguém, na altura, não precisava que ninguém me dissesse quando é que tinha entrado e saído do país ou percorrido dentro da Europa, algum espaço europeu, porque eu sabia olhar para um passaporte e conseguir fazer uma leitura completamente correta das entradas e das saídas que a pessoa tinha feito e consegui perceber também se era preciso visto ou não era preciso visto para entrar em determinado país conforme a origem que a pessoa tivesse. Portanto, acabou por ser, estava a estagiar na altura, mas acabou por ser um outro tipo de conhecimento que eu conciliei com o estágio
E também, entretanto, como eu trabalhava no aeroporto, havia certas pessoas que às vezes me perguntavam a opinião sobre certas situações pelo facto de eu estar a trabalhar no aeroporto, e acabou por me levar a realmente a lidar com os cidadãos estrangeiros, e a partir daí passa a palavra e nunca mais deixei de lidar com essa área. Ficou apaixonada por essa área. E sobretudo porque tem a ver com os contactos, com as novas culturas, perceber e ter curiosidade, às vezes sem ter de me deslocar a esses países, de como é que se vive nesse país, quais são os hábitos, os costumes. São situações bastante engraçadas. Por exemplo, tive uma situação com um colega de escritório que, entretanto, é assim, estávamos a atender uma senhora de origem muçulmana e o nosso colega quis ser gentil com a senhora e acabou por querer-lhe apertar a mão, e entretanto ela refugiou-se atrás do marido e foi o marido que lhe estendeu a mão e ele ficou assim tipo, fui indelicado, fui rude, o que é que se passou aqui? Mas não, pronto, ou seja, aquilo passou-se realmente com alguma normalidade, o marido estendeu a mão e, ou seja, tem a ver com abrir a mente e abrir a nossa cabeça para novas realidades, novas culturas, que não tem a ver com ser bom, ser mau, tem a ver com hábitos de vida de determinadas culturas que também podem achar a nossa estranha. É verdade. E temos aqui uma curiosidade. Quem é que procura mais aqui o escritório? Quais são as nacionalidades? É mais os estrangeiros? São mais os nacionais? Aquilo que acontece nós temos também prestado apoio a várias nacionalidades conforme tem sido a imigração aqui em Portugal. Quando eu iniciei mesmo a dar apoio a cidadãos estrangeiros, as pessoas que me procuravam muito eram muito cidadãos brasileiros. Eu acabei por eu tenho quase família brasileira, sem ter sangue brasileiro e sem ter nascido no Brasil. Mas, na realidade, foram esses cidadãos que começaram a procurar o escritório, até porque eu também me relacionava na altura com muitos cidadãos de origem brasileira, e depois acabámos por também prestar serviço a outro tipo de clientes, que depois a seguir aos cidadãos brasileiros, entre 97 e 2003, sobretudo em 2003, por causa do acordo do Lula, havia realmente um número considerável de cidadãos brasileiros que tentavam legalizar-se. Entretanto, as associações de outros cidadãos estrangeiros pugnaram que também queriam ter os mesmos direitos que estes cidadãos brasileiros, e acabou por ver uma legalização através do CTT na altura, que veio abranger os cidadãos de leste. Nessa altura, então, tive muitos cidadãos ucranianos, moldavos, romenos, que procuraram os nossos serviços. Mais tarde, acabou por vir cidadãos nepaleses, cidadãos indianos, paquistaneses, e por fim, com os Golden Visa, acabei por ter muitos cidadãos chineses. E agora voltamos com a questão da Ucrânia também a ter muitos cidadãos ucranianos a procurarem os nossos serviços. O escritório já teve algum caso assim inusitado que trouxe muita emoção e aquela coisa que, sabe, aquela ansiedade por causa de algum caso específico? É assim, eu já tive algumas situações que é assim, umas que foram quase aventuras, aliás, no geral acabou por... mas pronto, lembro-me sobretudo de dois. Um cidadão ucraniano, que entretanto é assim, procurou os nossos serviços, que veio recomendado por uma pessoa que eu conhecia na altura, e perguntaram-me se eu entretanto tratava desses assuntos, e pronto, claro, eu disse que sim, que tratava. Ele veio com essa pessoa entretanto disse-me que estava a fazer um contrato com ele para ele prestar serviços, porque ela entretanto na altura lidava com o comércio de prata e de ouro, e portanto ela precisava de se fazer acompanhar de uma pessoa masculina e que entretanto a pudesse conduzir, que ela também não tinha carta, e que entretanto foi celebrado um contrato de trabalho com ele precisamente para ser condutor e para lhe dar apoio e a acompanhar na venda do ouro, nas visitas às ourivarias e tudo mais.
Passado algum tempo esse senhor liga-me e super chateado comigo, muito aborrecido, porque entretanto a outra senhora tinha desaparecido e a dizer que entretanto, pronto, que eu tinha de arranjar uma solução e eu entretanto completamente sem saber o que fazer, dizendo, mas o senhor explique o que é que entretanto eu posso fazer, o que é que eu posso ajudar, porque eu não sei o que é que combinou com essa senhora, eu sei que fez um contrato com ela e não sei o que é que aconteceu mais. Ele entretanto estava super chateado com a situação, eu entretanto vim a saber que essa senhora adoeceu, ficou doente, estava com problemas pulmonares. Então eu disse que me oferecia para o ajudar a dar-lhe apoio, ou seja, o mesmo apoio que eu me comprometi a dar-lhe nesta situação seria exatamente o mesmo se ele arranjasse outro contrato de trabalho e eu continuaria a fazer a mesma coisa, ele só tinha de arranjar um contrato de trabalho. Entretanto, ele arranja um contrato de trabalho e quando ele arranja um contrato de trabalho, o CEF fecha os agendamentos. Ai, que chato. Depois de, entretanto, fechar os agendamentos, continuamos com o contrato de trabalho, os agendamentos voltam novamente a ficar ativos e pode-se agendar, ele perdeu o emprego que tinha. Que situação. Entretanto, continuámos a tratar do assunto dele, dissemos para ele não perder a esperança, para ele continuar a ter esperança, porque entretanto já tinha conseguido esse contrato de trabalho, já era a segunda vez que ele tinha conseguido o contrato de trabalho, portanto para ele continuar, que nós continuávamos com ele, continuávamos a auxiliar, eis que na altura, quando fomos ao CEF, eu fui tirar o registro criminal dele e quando eu chego ao CEF, o senhor é algemado e conduzido ao Tribunal Criminal. E eu, entretanto, completamente consternada porque eu tinha um registro criminal completamente limpo e não estava a entender a situação. Aquilo que tinha acontecido era, esse senhor tinha conduzido um veículo automóvel que não tinha seguro. Ele, entretanto, tinha sido notificado para não conduzir mais aquele veículo porque não tinha seguro, desobedeceu a essa ordem porque foi apanhado uma segunda vez a conduzir o veículo e continuava sem seguro e, apesar de não haver uma condenação, havia um pedido de paradeiro. Portanto, eu, além de estar a tratar da questão da residência dele, acabei por tratar também do processo de crime. E quando vamos uma segunda vez ao CEF, entretanto ele tinha-se zangado com a namorada tinha-lhe tirado o passaporte, ele deixou de ter passaporte e com isto, entretanto, iam-se passando os anos. Entretanto, tive de pedir informação às embaixadas por causa da emissão dos vistos e da emissão de tudo mais. Ou seja, ao fim de algum tempo nós conseguimos, mas realmente é assim, com este senhor foi uma série de circunstâncias e desafios que ultrapassaram aquilo que era o normal do apoio. Acabei convidada para ir depois ir aos anos dele. Mas foi uma longa história. Não, foi. Aquilo foi os 3 a 4 anos a tentar obter uma residência. Por fim, ele já estava super cansado de tentar a residência, já dizia, eu vou desistir. Eu disse, nem pensar. O trabalho que eu tive até agora é que nem pensar que o senhor vai desistir. Quem não desiste sou eu e você está proibido de desistir. E no final? Conseguiu. Doutora, você pode falar um pouco mais sobre o Golden Visa? Então, o Golden Visa, aquilo que tem de diferente em relação às outras residências é o facto de não ter uma permanência tão longa em Portugal. Portanto, o cidadão estrangeiro que requisita este tipo de residência é porque não quer ficar um período de tempo tão longo em território nacional. Ou seja, quando tem Golden Visa, no primeiro ano são 7 dias e nas renovações, que é um período de 2 anos, é um período de 14 dias, que pode ser gasto no ano só ou então, de certa forma, interpolada. Pronto. Em relação às outras residências, há um período mínimo de manutenção em Portugal, em que o cidadão estrangeiro, num período de 1 ano, tem de ficar pelo menos 6 meses,
E quando entretanto estamos a falar das renovações, que são 2 anos, que é um período de 24 meses, pelo menos tem de permanecer aqui durante 18. Pronto. O que faz com que entretanto seja uma permanência mais longa e que não permita circular. Portanto, com o Golden Visa dá perfeitamente de uma pessoa ficar no país de origem, poder ter um trabalho, desenvolver o trabalho, e vem cá quase de férias para poder viajar, e normalmente esse tipo de cidadãos é porque procura ter o acesso à Europa, muitas vezes também que os filhos possam estudar dentro da Europa, muitas vezes os filhos ficam cá a estudar e eles entretanto acabam por circular, continuar a manter o trabalho deles no país de origem, que lhes permite manter os rendimentos que já têm, e continuar a visitar os filhos, e às vezes até, por exemplo, o pai e a mãe vão de forma intermitente dando apoio a esta criança que se encontra cá em Portugal. Por exemplo, durante metade do ano fica o pai, durante a outra metade do ano fica a mãe, e eles vão cumprindo as obrigações que eles têm já nos países de origem. Ok, interessante. Porque eu lembro que na minha época eu não poderia ficar mais tempo fora do país, era no mínimo 6 meses, quando eu tive residência, né? E essa situação do Golden Visa acaba por ser muito interessante. É. E que mensagem a doutora Sandra Casal gostaria de deixar para os nossos leitores da revista Encontro? Então é assim, venham visitar Portugal, pelo menos fazer aqui um período de férias. Portugal é um país que gosta de receber, gostamos de poder fazer as honras da casa aos cidadãos estrangeiros que nos procuram, e quem sabe, às vezes poderem até ficar aqui viver, estabelecerem negócios, interagirem connosco, para que entretanto nós possamos servir e ser sempre uma mais-valia para quem nos procura. Obrigada, doutora. A revista Encontro se agradece a participação e foi um prazer estar aqui com você hoje. Ok, eu também agradeço a oportunidade também de poder estar com vocês e de poder estar com os vossos leitores, e até uma próxima. Até uma próxima.